Amém? Pai do Senhor Jesus? Gente, eu fico, sabe, aquele vontade de chorar. A palavra do bispo, assim, sabe, nos levanta tanto. É um ânimo que dá pra gente. E eu tomei posse de tudo aquilo que ele estava falando, que Deus está levantando pessoas dentro dessa igreja. E eu creio que está assim. Quantos de vocês receberam através do louvor, através da oração nesta manhã? Gente, foi uma unção extraordinária através do louvor. Eu estava aqui, sabe, contemplando quanto Deus é maravilhoso. E nesta manhã eu vou estar trazendo uma palavra maravilhosa que Deus tocou no meu coração. E eu sei que vai tocar no coração de cada um de vocês. Neste momento eu vou estar orando, me revestindo. Pai querido, Pai amado, Pai celestial, neste momento eu me ponho diante de Ti para Te pedir perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, pelos meus erros, pelas vezes que duvidei de Ti, Senhor. Pai, me perdoa, Pai. Pai, eu também quero colocar, meu Pai, nesta manhã, todos os meus irmãos que estão aqui presentes, Senhor. Pai, que esta palavra, meu Senhor, que o Senhor tocou no meu coração, o Senhor possa tocar no coração de cada filho aqui presente, Senhor. Pai, livra, meu Pai, de tudo que não te agrada, Senhor. Abençoe o nosso dia, meu Pai. Pai, que essa pregação, meu Pai, seja direto do trono do Senhor, que o Senhor possa me usar, que não seja eu, que seja o Espírito Santo em mim, em nome de Jesus, amém. Abra comigo em Mateus 7:11. Eu peço ao Espírito Santo que me livre desse esboçozinho, viu? Porque eu quero estar pregando, trazendo a palavra do Senhor sem precisar de papel na mão, só com a Bíblia mesmo. Amém? Quantos acharam Mateus 7:11? Amém? Mateus 7:11. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vós, Pai, que está no céu, dará bens aos que lhes pedirem. Amém? Que o Espírito Santo de Deus possa me usar nesta manhã. Que esta palavra possa tocar no coração de cada um de vocês. Como pode ser? Como que Deus fala com a gente através dessa palavra? Como pode os filhos não conhecer os vossos próprios pais? Há muitas pessoas vivendo assim. Não conhecem os seus próprios pais. Às vezes você pode dizer isso. É comum um filho que não conhece os seus próprios pais, que os abandonaram, que foram embora, que separaram das suas mães, pais que não assumiram os seus próprios filhos, que rejeitaram. Existem vários tipos de pai. E às vezes nós não conhecemos os nossos próprios pais. Mas eu estou falando de pai que são presentes, de pai que ama seus filhos, mas ainda sim, filhos convive com seus pais no mesmo ambiente, mas não o conhece. A palavra de Deus nos mostra em Lucas 15:11, que fala do filho pródigo, que ele saiu da fazenda e foi curtir por aí afora. E ele sofreu, ele abandonou o seu pai, mas ele sofreu. Mas o pai acolheu novamente.
foi vivenciar longe, pensando que lá fora ia ser melhor. Mas nesta manhã, eu vou falar para vocês de um Pai que nos protege, que nos livra de todo mal. Um Pai que nos provê, que nos supre, que nos faz tudo por nós, mas ainda assim não conhecemos Ele. Quantos de nós que amamos nossos pais ainda, na verdade, não os conhecem? Nós falamos que amamos nossos pais, mas ainda não conhecemos de verdade. Assim como, mas como assim? Vocês podem até me perguntar, mas como assim, irmã? Não conhecemos o nosso pai e amamos eles, falamos que amamos. Pessoas que não oram, não conversam com o Pai. O Pai que estou falando é o Pai Celestial. O nosso Deus, aquele que nos criou, nos transformou em uma nova criatura. Quantas vezes eu e você deixamos de imaginar o quanto o nosso Pai é tão poderoso, o quanto o nosso Pai pode todas as coisas. Às vezes nós deixamos de imaginar, pela correria do dia a dia, pelos problemas que enfrentamos, deixamos de refletir como o nosso Pai Celestial, Ele é tão poderoso. A prática que nos mostra que não conhecemos o nosso Pai é quando estamos em situações difíceis, ao extremos, em desespero, aí vem a dúvida. Será se nosso Deus vai fazer? Será se Deus vai me honrar? Será se Deus vai suprir as minhas necessidades? Quantas vezes nós nos duvidamos? Às vezes nós oramos, pedimos, mas duvidamos que Deus vai fazer e que Deus vai agir. Só a gente tem uma dificuldade pequena que nós começamos a duvidar de Deus. Será se Deus vai honrar a minha vida? A dúvida que vem nos nossos corações é porque não conhecemos nosso Pai verdadeiramente. Então, a partir do momento que a gente conhece o nosso Pai Celestial, verdadeiramente não vai haver dúvida, não vai haver incerteza, porque tudo que nós colocamos na mão dEle, Ele é capaz de suprir. Todas as dificuldades, Ele é capaz de suprir. Tudo que vier, Ele nos honra, nós somos filhos. E Ele morreu na cruz por nós, pelos nossos pecados. Amém? As bênçãos do nosso Pai Celestial são muito maiores do que qualquer bênção terrena. Mas mesmo assim, nós duvidamos. E por que duvidamos? Porque não conhecemos verdadeiramente. Não conhecemos o Pai. Não temos relacionamento. Nós não temos relacionamento com o nosso Pai, com o nosso Deus, com o nosso Pai Celestial. E de que forma? Vocês podem estar perguntando, de que forma eu posso ter esse relacionamento com esse Deus Todo-Poderoso, esse Deus que a senhora está falando aí no altar? Esse Deus que toca tanto nos nossos corações. Eu posso sentir o mover de Deus. Quando a gente fala com Deus verdadeiramente, a gente sente aquela unção dentro de nós. Mas, irmã, como eu posso ter esse relacionamento? Através da palavra, através do louvor, através da oração, da intimidade,
da adoração. Há várias maneiras de se relacionar com Deus, mas, infelizmente, muitas pessoas só conhecem a Deus para chegar e falar. Mas mas eu orei. Só conhece a Deus para pedir. Orei a Deus. Eu orei, só orei e deixei para lá, né? Orei. Mas pedir não é orar. Orar é conversar. Orar é dialogar. Orar não é só eu e você falar. Orar é ouvir a voz de Deus. A gente tem que fechar a nossa porta, ir para o nosso quarto, fechar a nossa porta e conversar com Deus. Não só chegar lá e falar assim, eu orei a Deus. Orei. Não, Deus quer que a gente converse com Ele. Deus quer ter intimidade com a gente. Porque nós não temos que ter vergonha do nosso Pai Celestial. Às vezes nós temos vergonha do nosso Pai terreno, de falar qualquer assunto com Ele. Mas com o nosso Pai Celestial nós não temos que ter vergonha. Amém? Se Deus é um Deus maravilhoso. Quantas pessoas não têm experiência de ouvir a voz de Deus e sequer nunca ouviram a voz de Deus? Quantas pessoas falam, mas Deus não fala comigo? Eu sei que já teve essa dúvida, porque já teve no meu coração. Eu sei que vocês também já passaram por isso. Deus não está falando comigo, mas Deus fala. Deus fala em mínimos detalhes. Mas a gente que não presta atenção, a gente que não ouve o nosso Deus, e nem sabe como é que Deus fala. Acredite, Deus está falando comigo. Deus está falando com todos nós aqui nesta manhã. Porque Deus é maravilhoso. Ele fala com os seus filhos em qualquer lugar. Ele não escolhe lugar, Ele não escolhe momento, Ele não escolhe ambiente. Ele sempre está falando com nós. Nós que não damos essa mínima importância, ou às vezes não estamos atentos à voz de Deus. Mas Deus fala conosco todos os tempos. Essa é uma das maneiras que Deus se revela, que Ele fala, que Ele se manifesta seu poder sobre nós. Por isso, nós devemos crer na palavra e manifestar o poder dele cumprido, praticando exatamente o que Ele nos ensina. Quando a gente pratica o que Deus nos ensina, o que Ele nos oferece, Ele nos fala mais forte ainda com a gente. Porque o que Ele quer da gente? Que a gente pratique as coisas que Ele nos ensinou. O que Ele fala nos ensina, porque nós temos que ter um relacionamento. Mas temos que ter esse relacionamento profundo com Deus, uma intimidade, porque de verdade nós sabemos que é isso que agrada o coração de Deus. Mas quantas pessoas entram no quarto para fazer pedidos e não para orar, não para agradecer? Nós devemos todos os dias, ao abrir o nosso olho, já abriu o nosso olho, agradecendo a Deus pelo fôlego de vida, pelo amanhecer, por tudo que Deus tem feito na nossa vida e por tudo que Ele ainda irá fazer, porque eu creio que Ele irá fazer maravilhas nas nossas vidas. Amém? Quantas vezes entramos no nosso quarto,
Mulheres que são solteiras, homens também, chega lá e fala: meu Deus, eu quero uma esposa, e começa a pedir, falando como que é essa esposa. A mulher entra no quarto e começa a falar como que é o esposo, começa a pedir carro, começa a pedir casa, começa a pedir bens materiais, pedir roupa nova, calçado, mas nunca pede, nunca agradece. Nunca agradece pelo que conquistou. Nunca agradece pela vida. Nunca agradece pela família. Às vezes você fala assim: mas minha família é assim assado. Sim, todos nós temos alguém na nossa família que sempre dá um trabalho. Mas qual é o nosso dever? Orar por ele para ser liberto. Conhecer o Pai é você ouvi-lo. Conhecer o Pai é fazer o que agrada o coração dele. Há muitas pessoas que servem o Pai, mas não conhecem. Só fala assim: eu sirvo a Deus, eu sou cristã, eu vou para a igreja, eu frequento, eu participo, mas não conhece a Deus. A minha oração é que você, que eu também, possamos conhecer verdadeiramente o desejo do coração de Deus para a nossa vida. Que Deus possa tocar no coração de cada um, que possa libertar de tudo que ainda está preso, que nós possamos confiar no nosso Deus que nós servimos, que possamos acreditar que só Ele é verdadeiro, só Ele é quem nos supre todas as nossas necessidades. Amém? A palavra do Senhor fala que nós devemos amar, obedecer uns aos outros. Mas de que forma esse amar, obedecer? Será que nós estamos amando uns aos outros da forma que Deus quer? Nós falamos que amamos a Deus com tanto entusiasmo. Falamos que Deus é a razão da nossa vida, mas sabemos quando nós manifestamos esse amor, quando nós obedecemos quando obedecemos os mandamentos. Amém? O que a palavra do Senhor fala? Que a gente ama quando a gente obedece os mandamentos. Então que nós possamos obedecer esses mandamentos. Mas aí vem a pergunta: mas irmão, eu não sei quais são esses mandamentos. Quais são esses mandamentos? É fazer a vontade do Pai. É o relacionamento com Ele. É fazer o que Ele quer. É fazer o que Ele manda. É conhecer de verdade o tempo todo. É esse relacionamento que Deus quer que a gente tenha com Ele. É fazer a vontade dEle. É conhecer Ele. É amar verdadeiramente. Amém? Mas nós não conhecemos, porque vivemos uma vida medíocre, fraca, de provação, dificuldades. Por muitas vezes, por não conhecer a voz do nosso Pai, por falta de fazer o que o Pai quer, de fazer o que o Pai mandou. Às vezes nós vivemos uma vida de provação. Aquela vida, sabe, que não sai do lugar. Deus não quer isso da gente. Deus quer que a gente prospere. Mas a gente não obedece à voz de Deus. E às vezes a gente não busca
o que Deus tem para a gente não ora, Senhor, isso é da sua vontade? Senhor, é bom que eu faça isso? Não, a gente só quer porque já é do instinto humano, só querer mais e mais, e nunca buscar de Deus. Nunca saber se realmente Deus está naquele barco, mas a gente está querendo. A gente quer porque quer, está ali, mas não sabe se é da vontade de Deus. Então que nós possamos buscar em Deus, saber se isso é da vontade dEle. A partir de hoje, possamos fazer a vontade do Pai, possamos conhecer o nosso Pai, esse Pai maravilhoso, que nunca nos abandona, um Pai que está disponível a todo tempo para nos guardar, nos livrar de todo mal, para nos restaurar, para prover, para nos corrigir e nos abençoar. Que o nosso Deus possa nos proteger, possa nos seguir e que a gente possa todos os momentos estar buscando Ele, colocando Ele na nossa frente e não a nossa atrás. Vamos colocar atrás de nós, não. Vamos colocar Deus na nossa direção. Às vezes a gente sai de casa primeiro e já sai de casa. Quem tem um transporte já entrou dentro do transporte, nunca coloca Deus na nossa frente. Já sai correndo, voado. E esquece de chamar Deus. Vem comigo, Espírito Santo. Vem comigo, meu Pai Celestial. Então, que a gente, a partir de hoje, quem não tem esse hábito, esse costume de falar com Deus ao sair de casa, que possamos colocar Deus na nossa direção, na nossa frente. Que Deus seja o nosso condutor. Que Deus possa nos guiar e nos livrar de todo mal. Esse Deus tão maravilhoso que nós servimos, um Pai Celestial que deu seu Filho na cruz do Calvário para nos salvar. Imagine um pai pegar o seu filho, que eu sei que nenhum de nós temos essa coragem de fazer isso. Pegar o seu filho e colocar o único filho que Deus tinha e colocar, deixar diante da cruz, morrer crucificado, da forma que Jesus foi morto por nós pecadores. Que nós possamos cada momento da nossa vida agradecer por esse Deus maravilhoso, esse Deus que nos dá força, que nos dá coragem todos os dias. As lutas vêm, as dificuldades vêm, mas quando a gente está com Deus, a gente passa delas. Deus supre. Aquela dor que está no coração, apertando, doendo, mas Deus é tão maravilhoso que quando a gente busca Ele, aquela dor passa, aquela dificuldade passa. Eu lembro que antes eu era uma pessoa muito de preocupar com todo mundo, com toda a família. Eu preocupava demais. Às vezes eu não dormia de tanta preocupação. E eu comecei a buscar a Deus. Hoje, quando está acontecendo alguma coisa na minha família, eu só oro. Senhor, está nas suas mãos. E me tranquilizo. Porque assim, eu sei que eu não posso fazer muita coisa. A única coisa que eu posso é orar a Deus. E eu tenho um Deus todo-poderoso que fala comigo todos os dias. Amém? Eu lembro que um dia eu era tão de orar pela família, tão assim, que eu era obcecada. Eu chegava aqui na igreja, eu passava o louvor todinho orando pela minha família. Eu colocava todos os nomes. É tanto que lá em casa eu tenho um caderninho assim que tem as fotos deles. E eu orava tanto, que um dia eu estava aqui, eu lembro que eu estava sentada ali na segunda cadeira, onde a irmã está sentada ali, depois dela. E eu estava orando pela minha família. Aí veio uma voz e falou assim: para de orar pela sua família. E eu estava com o olho fechado. E eu olhei para o lado, abri meu olho, olhei para o lado. Não tinha ninguém. Estava todo mundo com o olho fechado e não tinha ninguém do meu lado.
Aí eu falei, não, é imaginação. Aí eu continuei orando. Aí eu falei, vi a voz de novo. Eu não já falei para você parar e orar por você? Aí eu me toquei. Eu falei, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que está pedindo para mim deixar de preocupar com a minha família e preocupar comigo agora. Eu comecei a orar por mim. E nesse dia eu recebi uma unção maravilhosa. Porque ali Deus estava falando comigo, mas eu não estava atenta. Que nós possamos ficar atentos à voz do Espírito Santo. Porque Ele fala conosco direto, em todos os lugares. Principalmente quando a gente está na hora do louvor. Gente, é maravilhoso na hora do louvor, quando a gente está ali conectado com o louvor, ouvindo. A gente parece que tá, sabe, que a gente... tem hora que eu me sinto que parece que eu não estou nem dentro da igreja, que eu estou flutuando. Porque é muito maravilhoso a gente sentir a presença do Espírito Santo na nossa vida. Que nós possamos, cada dia mais, ouvir, sentir esse Deus maravilhoso que nos abraça, que nos acolhe. Esse Deus que nos supre todas as necessidades. Esse Deus que nos protege. Eu falo assim, não deixe de orar pela família. Nesse dia o Espírito Santo pediu para mim orar por mim. Porque eu só estava buscando pela minha família. A minha preocupação era só a minha família. Porque todos aqui, eu acho que todos sabem, só eu sou serva do Senhor na minha família. Não é fácil para mim. Mas eu creio em Deus que Ele vai salvar a minha família. Porque eu tenho buscado, gente. Eu busco muito pela minha família. Porque família é projeto de Deus. E eu sei que Deus vai restaurar a minha família. Em nome de Jesus. Porque Deus me ama e ama todos vocês e ama todas as famílias. Ai. Gente, é um testemunho muito forte. Chega aí, estou me arrepiando. Eu não tenho nenhum assim, irmãos nem nada. Mas eu sempre orei a Deus. E hoje meu irmão que mora em Brasília, ele já deve ter mais ou menos 2 meses que ele está indo todas as semanas para a igreja evangélica. Para mim, quando ele me falou que estava indo, e assim, e Deus me deu muitas revelações sobre eles. E a primeira vez que ele foi para a igreja, Deus deu uma revelação fortíssima para eles, dentro da igreja, tanto para ele como para a esposa dele. E depois daquele dia, muita coisa mudou na vida deles. E quando eu fui para Brasília nas férias, meu esposo nunca entrou na igreja evangélica. E para a honra e glória do Senhor Jesus, ele foi com a gente. Eu falei, é só o primeiro passo, Deus, ainda vai ter vários. Ele ainda vai. Ele vai aceitar o nosso Deus. Eu creio. Ela sempre me fala isso mesmo. Mas Deus vai fazendo aos poucos. É tudo no tempo de Deus. É tudo na hora de Deus. É tanto que assim, eu nem comentei para muitas pessoas da família que eles estavam frequentando, para não ter aquele lado de ficar falando, fulano agora é crente. Não, deixa o Espírito Santo trabalhar no coração deles devagarinho no tempo certo. Que nós nessa manhã, nesse dia e em todos os dias da nossa vida possamos honrar o nosso Pai Celestial. Possamos agradecer Ele porque Ele é maravilhoso. Gente, vocês não sabem o quanto eu fiquei maravilhada quando o bispo me convidou para pregar nesse dia tão especial, que também é o Dia dos Pais. Quando o bispo falou comigo e me mandou uma mensagem, gente, eu chorei. Eu chorei de emoção
da mensagem de autoestima que Ele me deu. Porque assim, é maravilhoso quando a gente tem alguém do nosso lado que nos incentiva a trazer a palavra do Senhor, que nos incentiva a fazer a obra. E nosso bispo, além de ser um pai na fé, é nosso amigo. Porque assim, muitas pessoas não fariam o que o nosso bispo faz. Eu sei disso. E assim, quando eu recebi a mensagem dele, que ele pediu para que eu viesse, e eu falei assim, estou pronta. Estou pronta assim para ir. Hoje eu podia estar lá na roça com meu pai. Eu já liguei para ele, ele falou, que horas você chega? Eu falei assim, posso chegar mais tarde, mas primeiramente meu compromisso é com Deus. Depois é com o Senhor. Amém? Gente, já está chegando minha hora de parar? Vamos orar? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Nesta manhã nós não vamos pedir nada para Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Vamos agradecer. Pai Celestial, se vocês quiserem me acompanhar, amém. Se vocês não quiserem, faça a oração do seu coração. Pai Celestial, Pai querido, Pai amado, neste momento, Senhor, mais uma vez eu me ponho diante de Ti, Senhor, só para Te agradecer. Te agradecer porque o Senhor é maravilhoso. Te agradecer porque o Senhor é bondoso. Porque o Senhor tem misericórdia da minha vida. Porque o Senhor tem misericórdia da vida dos meus irmãos, Pai. Oh Senhor, obrigado. Obrigado pelo fôlego de vida. Obrigado por mais um amanhecer. Obrigado por estar aqui na Tua presença, Senhor. Obrigado, meu Pai, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Senhor, pela minha família, Pai. Obrigado, Senhor, pelos bens de cada dia, meu Pai. Obrigado, meu Senhor, porque o Senhor me capacita a cada dia. Obrigado, Deus, porque o Senhor é maravilhoso. Obrigado, Deus, por estar aqui, te louvando, te agradecendo, te bendizendo, porque o Senhor é bom o tempo todo. Oh, aleluia, Deus. Santo, santo és Tu, Senhor. Obrigado, Deus, pela vida dos meus irmãos. Obrigado, Deus, pela vida, meu Pai, do nosso bispo, meu Pai. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um aqui presente, meu Pai. Obrigado, Senhor, pela vida daqueles que não puderam vir, Senhor. O Senhor sabe da vida de cada um, meu Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado pela nossa igreja, meu Pai. Obrigado, Senhor, pelos milagres que o Senhor já tem feito e por muito que o Senhor irá fazer. Obrigado, Senhor, por ter nos tirado da vida do pecado, da vida do lamaçal. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos capacitado mais e mais. Obrigado, Senhor, por ter nos curado de tantas feridas, nos curado da ferida do pecado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado por tudo, Senhor. Oh, Pai, eu não sei como te agradecer, porque o Senhor é maravilhoso. Aleluia, Espírito Santo. Obrigado pelos louvores. Obrigado pela palavra. Obrigado, Senhor, por ter tocado no meu coração. Obrigado, Senhor, porque eu sei que o Senhor ainda vai me capacitar mais e mais para trazer a Tua palavra. Que essa palavra, Senhor, possa estar tocando nos nossos corações cada dia, meu Pai. Obrigado, meu Pai, por tudo. Oh, aleluia, Jesus. Tu és santo, Tu és maravilhoso. Que possamos cada dia Te agradecer. Agradecer pelo pouco, agradecer pelo muito, agradecer pelas conquistas, pelas não conquistas, porque só o Senhor sabe de todas as coisas. Obrigado, Senhor, por nos curar. Curar de todas as enfermidades, de todos os ataques espirituais.
porque só o Senhor para nos dar cobertura, só o Senhor para nos livrar de tudo que não te agrada. Obrigado, meu Pai. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado, meu Pai, também pelo meu Pai terreno. Obrigado, Senhor, porque o Senhor colocou ele aqui na terra e o Senhor fez com que ele me tivesse como filha e que me educasse. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, também por todos os pais aqui presentes. Obrigado, meu Pai, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Uma salva de palmas ao nosso Senhor Jesus Cristo. Também quero desejar um feliz Dia dos Pais aos pais aqui presentes. Que o Senhor Jesus possa abençoar cada dia mais. Que o Senhor Jesus possa ensinar a educar os seus filhos os caminhos certos a seguir. E aquelas também que são mães, né? Tem muitas mães que são mãe e pai. Que o Senhor Jesus possa abençoar cada um. Amém? Agradeço pela minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Quantos foram abençoados através dessa palavra? Forte, né? A gente muitas vezes não conhece o nosso Pai terreno e muitas vezes a gente não conhece o nosso Pai celestial. Que você hoje, se você tem seu pai, liga para ele. Ah, mas ele não gosta, você não conhece ele. Você acha que você conhece, mas talvez você não conhece. Liga para ele, felicita ele, diz para ele o quanto que você o ama ele, porque o seu pai ele te ama, amém? E Deus ele te ama muito mais. Que Deus continue usando a nossa guerreira em nome de Jesus. Vamos orar.